Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vamos falar sobre o momento trágico da equipe do Vasco. O Vasco mais uma vez está a um passo de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Perdeu ontem para o Corinthians jogando dentro de casa no jogaço por 4-2 e se complicou bastante na tabela. Acho que vai caber o Vasco torcer demais para algumas equipes perderem, para ele continuar com uma boa chance de escapar, que é bem pouco improvável na minha opinião por alguns fatores. O primeiro fator é que o Vasco tem a pior tabela durante os times. Vasco e Cruzeiro, na minha opinião, tem os piores jogos dentre os times que estão brigando na zona do rebaixamento. A diferença é, como o Cruzeiro venceu e ainda tem mais 3 jogos a fazer e 3 pontos na frente do Vasco, o Cruzeiro tem 44 pontos, o Vasco tem 42. Tem 2 pontos na frente do Vasco, na verdade. A equipe do Cruzeiro também tem uma tabela difícil, mas está bem mais na frente na pontuação. O Vasco tem Grêmio lá no Porto Alegre e Bragantino lutando pelo G4. O dificílima parada para o Vasco, visto que perdeu para o Corinthians extremamente fragilizado. Imagina uma decisão precisando vencer o Bragantino, vai deixar espaço demais. E lembrando que o Vasco pode entrar na zona do rebaixamento hoje, caso o Bahia no mínimo empate com o São Paulo. Se o Bahia no mínimo empatar com o estádio lá da Fonte Nova lotado, com o São Paulo que não tem mais pretensão nenhuma no campeonato, o Bahia passa o Vasco, vai a 42 pontos. E vai complicar demais a vida do Cruz Maltino para essa reta final do Brasileirão, porque vai ultrapassar. O provável é que o Bahia vença, né? Na verdade, porque vai jogar em casa, vem uma vitória incrível em cima do Corinthians, mas a gente sabe como o Brasileirão tá maluco esses tempos. Mas caso o Bahia vença, vai se complicar demais a vida do Vasco, porque é o time que tem a tabela mais difícil. O Bahia, por exemplo, vai pegar o rebaixado depois do São Paulo, vai pegar o rebaixado América Mineiro. E o Atlético Mineiro, que também é o jogo mais difícil, que está brigando aí pelo título ainda, né? Aí depois o Santos vai pegar o Fluminense, rival do Vasco, tá? Fluminense, rival do Vasco ainda. Vai pegar Atlético Paranaense e vai pegar Fortaleza. Cruzeiro, como eu falei, é do time também que tem a tabela mais difícil. Vai pegar o Atlético Paranaense em casa, que agora com torcida, né? Vai pegar Botafogo e Palmeiras. Esses dois jogos são complicados. Atlético Paranaense também. Acho que o Vasco, além do Bahia, pro Vasco seria interessante demais uma derrota do Cruzeiro pro Atlético Paranaense, que deixaria a equipe com 2 pontos. As duas equipes teriam dois jogos, 2 pedreiras cada. Aí ficaria aberto. O Vasco de repente ganhando um próximo jogo e o Cruzeiro perdendo um. Ultrapassaria já e dependeria só dele para escapar do rebaixamento da equipe do Vasco. Ou seja, na minha visão, o Vasco tem que estar de olho em 2 jogos, 2 equipes, né, nessa briga com o rebaixamento. Cruzeiro e Bahia. Torcer para essas 2 equipes decepcionar como o Vasco decepcionou, para o Vasco tentar escapar da zona do rebaixamento. Como eu falei, Bahia é bem pouco provável que caia, na minha opinião, a não ser que ele pipoque realmente, porque o Bahia vai pegar times aí, principalmente São Paulo e América Mineiro, não querem mais nada no campeonato. América já rebaixado, São Paulo já foi campeão da Copa do Brasil. Se ele realmente pipocar, vai se complicar para ele mesmo, o Bahia, se ele não conseguir vencer essas equipes, no mínimo 4 pontos. E o Vasco e o Cruzeiro, na minha opinião, o Cruzeiro tá com a faca e o queijo na mão de conseguir escapar desse rebaixamento. Basta uma vitóriazinha, o Cruzeiro vai estar livre do rebaixamento praticamente, vencer o Atlético Paranaense em casa com o apoio da sua torcida. Já o Vasco vai estar aí de olho nesse jogo, vidrado, porque tá complicada a situação do Vasco da Gama. Voltou ano passado, se eu não me engano. Voltou ano passado, o Vasco voltou, né? No ano passado. E pode voltar de novo tendo seu 4º rebaixamento ou 5º, vocês me perdoem se eu estiver errado. 4º, 5º ou 6º rebaixamento do Vasco. É um time grande desse, não pode ter rebaixado tantas vezes, né? Ou seja, uma mancha enorme na história do Vasco. Até quando o time realmente dá sinais aí de mudança, a equipe se complica. Para você ver, o Vasco é um dos melhores times do segundo turno. E mesmo sem entrar nessa situação, com o primeiro turno do Vasco foi terrível, né? Ou seja, complicado demais a vida do Vasco da Gama depois dessa derrota. Acho que até o empate não seria tão desastroso, mas a derrota para o Corinthians já eliminou o rival. O Corinthians não está mais brigando pela zona, não tem mais risco de ser rebaixado, né, com 47 pontos, pouco provável. E complicou demais a vida do Vasco agora. E na minha opinião, o Vasco atualmente é um dos favoritos a esse rebaixamento. As coisas podem mudar caso o Bahia perca hoje, o Cruzeiro perca amanhã, mas mesmo assim o Vasco ainda vai estar um pouco acima no favoritismo de rebaixamento, porque tem uns jogos mais complicados, assim como o Cruzeiro, né? Se gostou do vídeo, galera, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Até um próximo vídeo, valeu, tamo junto.